Nós somos alunos do curso de Biologia do IFRN Campus Macau e a gente está pagando uma disciplina chamada Saúde Pública. Nessa disciplina, a professora nos propôs adentrarmos num pouco do contexto histórico da saúde pública do município. E para isso, a gente recorreu às pessoas que apresentavam uma idade um pouquinho, mais avançada e que tinham conhecimento, mais conhecimento do que a gente, que temos uma idade mais recente, que não temos tanta história para contar. E aí nada mais justo do que ouvir vocês, que têm uma bagagem histórica da cidade de Macau. O que é que a gente mais ou menos quer? Saber como é que era a visão das pessoas com relação aos médicos, como é que as pessoas se tratavam antigamente, como é que as mulheres tinham seus filhos. Era mais esse contexto. E como é que era antes do SUS e depois do SUS, se vocês conseguirem desenvolver esse raciocínio. Vocês preferem que a gente faça as perguntas, ou vocês comecem argumentando, ou vocês preferem que a gente, a partir disso que eu já falei, vocês desenvolvam o argumento? Antes havia em Macau somente a Casa de Saúde, onde os médicos funcionavam, trabalhavam. Não existia posto de saúde, não existia era PSF, não era SUS, era INPS, que o prédio era um prédio localizado na rua Benjamin Constante, onde a família tinha uma carteirinha, e essa carteirinha servia para a família. A família tirava as consultas, se consultavam nos consultórios ou então na casa de saúde. Posso fazer a primeira pergunta? Bom, essa carteirinha era para toda a população de Macau ou era só para as pessoas que trabalhavam em algum lugar, serviam a indústria, alguma coisa? para as pessoas que trabalhavam. Então, quem não trabalhava em lugar nenhum não tinha direito à saúde, né? Não. Mas no caso, a família da pessoa que trabalhava tinha o direito, né? Toda a família. Era carteira, né? Aí essas pessoas eram atendidas aonde aqui em Macau, a partir desse ICM, né? INPS. INPS. É porque eu não recordo não. Era lá mesmo o atendimento? Às vezes era lá, às vezes era na casa de saúde e às vezes eles tinham consultório. Tipo privado, né? É. Aí se a senhora fosse falar em relação, assim, fazer um balanço entre essa questão de atendimento médico que existia antes do SUS e depois do SUS. Porque assim, você sabe que apesar de tudo que a gente obteve com o SUS, os benefícios, mas o que se ouve falar, todo mundo aqui, o SUS não funciona, né? Assim, que a gente acha que o SUS está falido, que o SUS não funciona, mas quando a gente vai comparar a nossa realidade antes do SUS para hoje, aí tem pessoas que têm opiniões diferentes. Quando a gente vai fazer o balanço, né? Realmente existia diferença, porque só existia aqueles médicos que você ia, hoje existe muita especialização, né? Existe um socorro, você pode ir a qualquer hora. Antes não existia. Existe os PSF, né? Que tem vários médicos. Aqui também tinha vários médicos, mas cada um com seu consultório. Atendiam na casa de saúde, eles internavam lá. Então, eu acho que existe essa diferença. Para melhor ou para pior, você acha? Para melhor. Para melhor, né? Aí, a casa de saúde, como era? O que era que funcionava na casa de saúde? Cirurgias, consultas, internações. Cirurgias em geral, todo tipo? Não. Aí, quando não dava certo aqui, levava para Natal? Exatamente. Era o mesmo procedimento que hoje em dia. existe hoje, né? Aí, ainda na casa de saúde, naquele tempo, existia esses exames preventivos que existem hoje? Não. Tipo, hemogramas que sempre se está fazendo, o famoso Papa Nicolau, que é o preventivo que a gente chama, não existia. Papa Nicolau, não. Aí como é que as mulheres faziam os preventivos? Faziam ou não faziam?
tinha dinheiro para ir. Fazia particular. Não tinha dinheiro para pagar. Quem não, O mas médico aqui, o médico como é que se chama? Ginecologista. O ginecologista é o doutor Maurinho. As mulheres se recorriam e doutor Maurinho. tinha algum problema por ele ser homem? Ou as mulheres iam tranquilo, alguma barreira, alguma coisa desse tipo? Nesse tempo as mulheres faziam pouco preventivo. Sim, era um pouco. Né? Mas Justamente por esse pudor, né? Da questão. E deveria ser. É, né? Mas na casa de saúde, no caso, sempre tinha médico em todo mundo, tinha aquela coisa, falta médico. Não, sempre tinha Tinha médico. vários. Tinha Tinha vários muitos médicos. médicos. Você acha que hoje em dia as pessoas precisam mais do que antigamente as pessoas iam mais em busca dos médicos, hoje em dia as pessoas estão indo mais? As pessoas estão indo mais agora. Hoje, né? Cada médico que a gente vai é um monte de gente. Aí vocês acham que essa busca que está existindo maior pelo atendimento médico é porque as pessoas estão ficando mais doentes ou porque as pessoas estão ficando mais esclarecidas? Eu acho que é porque as pessoas estão ficando mais esclarecidas. Porque a questão de ficar enfermo, tanto antigamente como hoje, É. a questão da mortalidade, principalmente entre mulheres e crianças, você acha que melhorou, na sua opinião? Está do mesmo jeito? Eu acho que melhorou. Melhorou mais, né? Mas no sentido no sentido da questão do atendimento, você acha que o atendimento das pessoas melhorou mais? É porque as pessoas procuram mais os médicos hoje, né? Uhum. Antigamente tinha muita mortalidade infantil, hoje em dia diminuiu muito, né? Tem prevenções, né? Das vacinas, Uhum. tem vários exames, né? Logo que é nascido padre. E antes não existia isso. Como antigamente não tinha todo esse esclarecimento, não existia tanto uma procura pelos médicos. Então, quando não se procurava um médico que estava doente, o que é que se fazia então? Procurava o farmacêutico, Um farmacêutico? que no caso é o dono da farmácia. que é o dono da farmácia. Não necessariamente ele é formado Formado, naquilo, né? né? Dono da farmácia. Vocês recordam de alguma doença, alguma enfermidade que assolou Macau assim por inteiro, ou então que foi muito característico e que as pessoas ficavam com muito medo, ou que morreu muita gente, ou então algum desastre natural? Por exemplo, eu sou de João Câmara. Em João Câmara todo mundo sabe dos terremotos, né? Em 86, 1986, isso foi muito forte. Teve alguma característica aqui em Macau, não necessariamente de terremoto, mas sim de doença que acometeu a população ou não? Alguma Macau, epidemia? Surto, epidemia de alguma doença. Nunca vocês tiveram notícias sobre isso? Nunca teve conhecimento. E a questão das vacinas? Como era que antigamente a pessoa, pronto, hoje em dia você vê que quase todo mundo vacina seus filhos. Mas a gente sabe que um tempo atrás muita gente não queria vacinar, né? Aí, na visão de vocês, antes, como a vacina era vista? Foi sempre bem vista? Ou as pessoas viam ela como algo perigoso? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas viam como bem visto, outras, dependendo delas, ela e as irmãs foram todas vacinadas. Foram todas vacinadas. No caso, a senhora já viu como algo essencial à saúde, né? Mas a senhora já teve algum amigo, conheceu alguém que não quis vacinar os filhos porque achava que era perigoso? É isso, tem uma amiga que a mãe dela nunca deixou ela vacinar. Justamente porque a maioria achava que isso poderia matar, estava induzindo a Ainda morte, né? hoje tem gente que não quer tomar essa vacina que tem para os idosos. Aham. E pessoas que não querem, que diz que é o presidente ou a presidente que quer matar os idosos. Para não ter que pagar a aposentadoria. Tem alguém que diz isso. Vou falar. Mas eu tomo com muito prazer e me dou muito bem, graças a Deus. Aqui nós todos estamos bem. Aí, se você fosse fazer um balanço final da saúde hoje, vocês acham, se vocês, agora na opinião de vocês, o SUS veio para melhorar, apesar de todos os pesares, vocês acham que o SUS, ele contribui para alguma coisa ou ele simplesmente não serve para nada? Contribui muito, né? Apesar de
haver algum... Problema. Apesar de Né? haver muita dificuldade ainda, né? Uhum. Mas melhorou bastante. Melhorou bastante, né? Pra fechar, que a gente não perguntou o nome de vocês, que eu comecei e não perguntei, né? Vocês podem dizer o primeiro e depois eu... O meu, Maria Barbosa de Medeiros. Valesca Maria Barbosa Bezerra. É mãe e filho, né? Não? Sou Tia? Que é... A mãe dela é comigo. Então a gente agradece muito a atenção de Quer vocês. saber também da idade? A minha idade é 74 anos. A gente teve a... Lembrar, né? Porque a minha vida, eu gosto de me lembrar. Aí no caso a gente quer perguntar o nome da senhora, Maria de Lucio, a idade, 91, vou completar. 91 anos. 91. Então tem muita coisa pra contar, né? Nunca tive enterramento de doença na minha vida, mas agora seria pior. A senhora poderia contar como era antigamente, a questão das pessoas, como é que as pessoas viviam, se era diferente de hoje em dia? Eu, pelo menos, eu vou dizer a minha, pela minha ancestral, porque a minha foi de lavar, foi de domar, foi de carregar lenha, foi de carregar água, foi de tudo, a minha vida. Eu não sei como a minha família acabou esse dia, eu fiquei, não sei pra quê. Pra estar aqui, dali, Deus. Aí esses trabalhos assim, lavar, engomar, isso causa certas doenças, né? Como é que era o tratamento das pessoas que ficavam doentes antigamente? Antigamente a gente não tinha médico não, a gente tinha, onde eu morava, era farmacêutico. Era farmacêutico? Formado? Era João Pereira, era Sim. seu Virgílio, era... Dono da farmácia, né? Seu Moreira, muita gente. A senhora morava onde? Em Alagamar. Depois eu não quem me botando lá pra fora. Meu pai era um pescador. A minha vida era carregar água, era andar para Macau, carregando roupas, puxando a cabeça. E nisso eu me criei, trabalhando mais minha mãe, engomando roupa, lavando roupa, engomando. E quando adoecia, a gente corria para o farmacêutico. Aí essas pessoas donas de farmácia que davam remédios. Tu sabe o que era uns vizinhos desse tamanho de... Eu não sei se ainda existe. É porque eu não ando na rua. Faz 3 anos que o Macau não me vê. Não ando na rua. Caí tanto, me fiquei doente de queda. Os carocinhos bem na patinha. A minha mãe... Pode dizer. A minha mãe ficou dessa grossura, inchada. Que hoje ficou bestinha. Com certos remédios que a gente toma, né? Com aquelas coisinhas, aqueles carocinhos, ela ficou boa. Chega, rachou. São os remédios naturais, né? Feitos de plantas medicinais, antigamente. Acho que era. Os carocinhos da pateia, aquela toda, a sede, eu ainda me lembro do nome do remédio. E como é que as mulheres tinham os meninos antigamente? Era com parteira, era com médico? Não, Era em casa, no hospital? Era em casa. Eu pelo menos tive 3, tive 2, mas fui na maternidade já. Mas antigamente mesmo era em casa. Em casa, só esperava. Quando chegava a hora, as parteiras chegavam, pegavam. Hoje aqui quase o doutor. Eu como vou comprar lá na Letinona, o doutor agora quando eu vou ver os olhos. Já ele disse que eu não ia mais, mas eu vou. A senhora já precisou de alguma vez de antigamente, quando a senhora era mais nova, a senhora já precisou de algum atendimento para ir para o hospital? Não, Nunca? nunca foi um hospital. Nunca? E A a- senhora fazia exames? Fazia. Aonde? Não, fazia não, na maternidade, não tinha maternidade lá não. Depois foi que chegou a maternidade da derradeira menina, eu fiquei. Tia, ela tá perguntando hoje em dia. Hoje? Não, é antes. Ah, sim. Eu quero saber se antes ela já chegou a Não, precisar. Nunca precisou, não. Então, pelo que a senhora está dizendo, tinha uma época que era antes da maternidade e depois da maternidade. Meu filho, Aí depois, na maternidade já tinha médico, já tinha essas coisas ou não? Quando começou, né? Quando eu tive meu filho, já tinha mesmo, né? Uhum. Aí antigamente, quando não tinha maternidade, era em casa, normal, com a era em casa, parteira, só normal. esperando. Era muito difícil uma pessoa morrer de parto.
Era difícil morrer? Era. E Antigamente. os bebês conseguiam vingar ou não? Eles morriam? Não, morria nada. Basta. Mas era que a minha mãe me teve em casa e eu não morri, eu estou aqui. A senhora tem alguma recordação de alguma doença, alguma peste que deu naquela época, difícil de se controlar, antigamente, bem antigamente mesmo? Tinha. Que tinha. Tinha a lagamar. Era lagamar. Tinha uma ilha, com uma ilha, né? Aí deu um tempo uma doença, né? Bexiga. Bexiga? E o lazareto, eles iam na rede para Macau. A gente lá, nas casas a gente via aí na rede. Aí como é que curava, como é que tratava essa doença? Vinham pra cá, botavam aqui nos hospitais, né? Tinha que trocar para tratar, né? Agora eu mesmo, minha vida nunca fui para doutor, não. Nunca foi não, né? A senhora tem alguma recordação da antiga Casa de Saúde de Macau? A senhora se lembra? Tem. Tem. Como é que a senhora considerava o atendimento daquela época? Era muito bom. O que é que existia lá de atendimento, a senhora lembra? Na Casa de Saúde? Ah, eu não estou mais me lembrando. A pessoa ia pra lá, era o quê? Ficava Ficava internada? enterrada, que a minha irmã veio lá doente e enterrada. Ela teve os filhos da maternidade. Já teve 2 em casa. Ela é muito bem atendida já, né? Uhum. Agora, depois que